Oi, pessoal, boa noite. A gente está entrando ao vivo agora para mais uma live. Vamos esperar um tempinho o pessoal entrar. Bom, gente, enquanto o pessoal está entrando, eu vou me apresentar, porque aí a gente vai esperando o pessoal entrar e aí eu vou falando um pouquinho sobre mim. Sejam bem-vindos. Eu sou a Aline, eu sou uma das sócias da Trigem. A Trigem é uma empresa de consultoria e treinamentos que já opera há 15 anos no mercado e a gente trabalha em diferentes setores, em diversos segmentos. Eu sou economista de formação, mas trabalho há 13 anos na Trigem, já gerenciando e executando projetos nas frentes de estratégia, processos, projetos, performance, governança, riscos. E hoje a gente vai falar de um tema que ele está muito recorrente no momento que a gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de uma crise. Então, quando a gente fala de riscos, mais do que falar de riscos para o mundo corporativo, riscos está implícito na nossa vida, no nosso pessoal, no cotidiano, como seres humanos. A ideia do risco é que se remete a tudo que é negativo. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje do que é o risco, quais são as formas de fazer gerenciamento de risco, que é o conceito do gerenciamento de risco, quais são as ferramentas, quais são as boas práticas, qual é a história do risco e a minha recomendação para a gente conseguir ter benefícios, porque o tema riscos ele está latente nesse mundo atual, no mundo que exige transparência, que exige comunicação rápida, que exige resultados rápidos. Então, gerir riscos de maneira consciente, principalmente para tomar decisão nesse contexto, é importante, tá? Eu vou falar um pouquinho, e aí eu vou deixar as perguntas para o final, e aí eu vou tentar responder aquilo que eu conseguir responder, tá, gente? Bom, vamos começar falando um pouquinho do que é o risco. Eu já falei para vocês que quando a gente escuta a palavra riscos, a gente associa a uma coisa negativa. E riscos não necessariamente é só negativo. Mas, por exemplo, é uma palavra que aparece o tempo inteiro no nosso cotidiano. Olha, não faz tal coisa que é arriscado. Não vai pelo caminho A porque é arriscado. Olha, se você fizer isso aqui, é menos arriscado. Então, risco se trata da possibilidade de algo ter algum efeito, de algo dar errado. É simplesmente ousar e ter algum efeito. Se a gente for falar do conceito de riscos, eu ouvi há um tempo atrás um professor que ele falou, para mim ele me deu a definição mais clara da palavra riscos, do que seria riscos. Riscos nada mais é que a combinação da probabilidade da ocorrência de um evento versus o impacto que esse evento pode gerar. Então, se eu tenho um evento e tenho um potencial impacto, aí sim eu tenho um risco. Se eu só tenho uma das variáveis, eu não tenho um risco. Então, se eu pegar um exemplo, sei lá, cotidiano, pular de bungee jump. Gente, eu não vou fazer isso porque eu não tenho apetite nenhum a risco, tá? Mas vamos imaginar o seguinte: pular de bungee jump podem ter ocorrências. A corda pode ser maior do que o esperado e você bater no solo, a corda pode se romper ou passar algum pássaro e você se machucar. Isso pode acontecer. E esse é o evento. E qual é o impacto? O impacto é o ser humano se machucar ou o ser humano perder a vida fazendo isso. A partir do momento que eu tenho um evento e um impacto, qualquer que seja o impacto, aí sim eu tenho um risco. Tá bom? Então,
nesse momento de mundo VUCA, que o mundo já está passando por transformações, está cada vez mais dinâmico, a gente já está percebendo que a questão de gerenciamento dos riscos é crucial para qualquer organização, seja ela de qualquer porte. Aquela organização no mundo atual que não faz a gestão dos seus riscos, ela está no escuro, porque ela vai tomar decisão baseado no escuro. E aí, quando a gente toma a decisão muitas vezes implica na aplicação de recursos e na aplicação de tempo que, na verdade, são limitados. E aí eu estou tomando ações, estou deliberando sobre coisas que eu não estou mapeando os potenciais riscos. Os riscos, eles podem ser positivos e negativos. Então, não necessariamente eu faço a gestão de riscos apenas para encontrar o que vai dar errado, mas também para entender o que pode, o que tem no contexto que eu poderia aproveitar para maximizar os meus resultados, tá? Mas antes da gente entrar no contexto de gestão de riscos, eu queria contar um pouquinho da história, de como que surgiu esse negócio de gerenciamento de riscos. Essa história de riscos, ela não é muito longa, ela surgiu lá em 1967. Em 67, com o lançamento da Apollo 1, que era um projeto espacial americano, se teve um acidente. E nesse acidente morreram 3 tripulantes e o projeto atrasou em 20 meses. E aí se começou a discutir a partir desse evento quais eram as políticas de segurança, quais eram os protocolos de segurança que deveriam ser adotados para que a segurança fosse maximizada. Então, lá em 69, 2 anos depois, foi criada uma força-tarefa sugerindo critérios para avaliação de segurança usando métodos quantitativos. Entretanto, esse negócio não andou, ficou parado. E aí parou, e aí os projetos seguiram. Quando, lá em 86, em outro projeto aeroespacial, que foi o acidente da Challenger, aí sim, para obter aprovação de continuação, inclusive orçamentária para o projeto, o Congresso americano forçou que fossem estabelecidas critérios que mensurassem a segurança através de uma política e requisitos que visassem a segurança dessas operações. E aí, tudo bem. E aí, a história caminhou, e quando chegamos em 2001, quem se lembra, eu estava na faculdade nessa época, teve o escândalo da Arrow, que foi a empresa de energia elétrica que forjou os balancetes para garantir o preço da ação no mercado. E isso foi um escândalo. Então, eles fizeram isso por meio de consultoria, nem preciso dizer que ambas as empresas faliram, mas a partir de 2001, as empresas privadas começaram a entender que, olha, fazer gestão dos riscos e entender como essa questão dos riscos e como o compliance, como as auditorias e como que eu garanto a transparência e a integridade dos dados que estão sendo publicados por uma organização, isso é importante. E daí derivou a SOX, né, que é a certificação Sarbanes-Oxley, que aí forçou que as empresas de capital aberto tivessem esse certificado que, de alguma forma, zelava pelo compliance das empresas. E de lá para cá, esse conceito ele vem sendo trabalhado no mundo corporativo. O que acontece? Hoje, a gente se escuta falar em riscos, em auditoria, em compliance, governança corporativa, que nada mais é que isso tudo faz parte da governança corporativa, mas a gente acha que isso só está sendo trabalhado na esfera privada, e, na verdade, não é bem assim. A esfera pública já está entendendo que o conceito de riscos ele tem que ser mais amplo. As organizações elas precisam trabalhar de maneira a fortalecer a integridade delas. Então,
eu faço a gestão de riscos, a auditoria, o compliance, amarrado com uma governança corporativa, que aí eu garanto a integridade do que essa organização está fazendo, dos resultados dessa organização. Então, agora que eu já falei um pouquinho da história, né, do conceito de riscos, vamos entrar propriamente dito no conceito de gestão ou gerenciamento de riscos. A gestão ou gerenciamento de riscos nada mais é que o processo que consegue identificar esses potenciais eventos e impactos e mitigar ou potencializar o que é positivo. Então, para um bom controle de riscos acontecer, é necessário qualificar e quantificar esses riscos. E aí, com qual objetivo? O objetivo é a gente maximizar o aproveitamento das oportunidades possíveis de ganhos e eliminar ou reduzir as possíveis perdas, tá? Então, a gente tem riscos positivos e riscos negativos, tá? Então, nesse contexto, como eu já falei, a gente não trata na gestão de riscos apenas das ameaças, mas também das oportunidades. Porque, assim, se o mundo é dinâmico, se o mundo é VUCA, ainda mais nesse momento onde as informações mudam a cada hora, a única certeza que eu tenho é que eu fiz um plano para um momento determinado, mas dadas as condições de temperatura e pressão se variam externamente ou internamente dentro de uma organização, eu tenho que entender se os riscos dessa ação foram também alterados. E eu tenho que entender qual é o plano de resposta dada essa alteração. Então, a gestão de riscos no âmbito empresarial, ela é a coordenação de todas as atividades relacionadas a evitar que uma organização seja afetada de forma negativa ou deixe de aproveitar alguma oportunidade. E aí, existem diversas tipologias de riscos, tá? Vários autores tratam os mesmos riscos, mas com nomenclaturas diferentes. Então, a gente pode ter riscos externos, riscos internos, riscos estratégicos, riscos operacionais, riscos ligados a projetos, riscos de execução. E aí, se a gente for citar bibliografia, as referências que a gente tem básica para gestão de riscos é a questão da gestão de riscos das diretrizes para implantação da ISO e o COSO, que trata a gestão dos riscos corporativos, né, de maneira mais abrangente. A ISO trabalhou muito no de processo, e aí depois se entendeu que a gente precisava ter uma visão relacionada a negócio. E as publicações que saíram depois, o próprio Robert Kaplan tem publicações de gerenciamento de riscos. Se vocês quiserem, eu passo para vocês, coisas que a gente acha importante, é só pedir. Mas, para que o gerenciamento de riscos seja importante dentro de uma organização, seja efetivo de fato, os gestores precisam identificar habilidades, sistemas, métodos, ferramentas para administrar esses riscos de maneira contínua, de maneira que seja rotineira. Eu não posso só olhar para risco na hora que o problema acontece, porque já ocorreu. O gerenciamento de riscos visa evitar o problema. Ou, se eu não vou conseguir evitar o problema a 100%, eu consegui pelo menos minimizar os impactos negativos ou potencializar os impactos positivos. E qualquer organização pode gerir riscos, da maior empresa privada à menor empresa pequena, ela deve gerir riscos. Porque vamos lá, se eu estiver falando de um salão de beleza, de uma padaria, ora, bolas, eu tenho que gerir riscos. Qual é o risco de um salão de beleza eu ter um dano a um cliente? Eu estragar o cabelo do cliente. Isso é um potencial risco. Como que eu devo trabalhar isso? Porque isso pode gerar um processo lá na frente. Olha, padaria, como que eu vou trabalhar com a questão de falta de insumos, porque eu tive quebra de safra e um insumo não veio da agricultura. Então,
a gente está gerenciando riscos o tempo inteiro. A questão toda é assim, como que a gente faz isso de maneira estruturada dentro das organizações? No meu ponto de vista, em algumas metodologias, vocês vão ver que eles dão até 5 passos, né, da gestão de riscos, mas que eu entendo que elas são 4 passos, porque eu condenso uma etapa. Então, no meu entendimento, eu preciso ter um processo que eu consiga identificar bem os riscos, e não apenas os riscos atrelados ao meu negócio ou à minha operação, mas qual é o impacto desse risco também na cadeia que eu estou atuando. Porque, assim, se o risco afeta o segmento como um todo, uma hora vai chegar na minha organização. E aí eu tenho que estar preparado para entender como que eu vou trabalhar se esse risco acontecer. Segundo passo é ter uma análise. E aí, nesse segundo passo, é que alguns autores quebram. Eles quebram que a análise, primeiro, ela deve ser qualitativa, é como que esse risco pode afetar qualitativamente o negócio, e quantitativa depois, é colocar valor nesse impacto. Olha, se isso acontecer, eu vou ter X mil vidas perdidas. Como o Ministério da Saúde está falando agora. Olha, se a gente não fizer o isolamento, vão morrer X mil pessoas. Se a gente fizer, esse número cai. Então, é basicamente isso. E nada mais nesse momento de análise, é de fato olhar para impacto e probabilidade. E aí eu posso agregar mais uma variável, que é o grau de severidade desse risco. Porque eu não posso tratar um risco que é extremamente severo, que pode, inclusive, no futuro, prejudicar a sustentabilidade dessa organização, em detrimento de um risco que eu vou ter uma perda, que é uma perda que para a organização é insignificante. E aí, na minha análise, o terceiro passo, aí sim, é planejar as respostas. Uma vez que eu identifiquei os riscos, eu identifiquei os impactos, aí sim, eu vou para a decisão. Quais são os riscos que eu vou tratar? E aí, quando eu estou falando de tratar, é de fato, riscos negativos, eu posso evitar o risco, eu posso transferir, eu posso mitigar ou eu posso aceitar. Simplesmente, olha, para esse risco aqui, o impacto dele é tão baixo na minha organização que eu vou aceitar, eu não vou fazer nada. Então, se ele ocorrer, para mim a perda vai ser mínima, tá? Quando a gente está falando de riscos positivos, aí sim, a gente está falando de ter planos de resposta que explorem esses riscos, que eu consiga compartilhar, que eu consiga melhorar ou aceitar. Então, assim, eu tenho que potencializar o lado bom que esse risco vai me trazer ou vai trazer para a organização. E, por fim, eu tenho a última etapa, que é, uma vez que eu fiz um plano de respostas e implementei esse plano de respostas, eu preciso monitorar, eu preciso entender se essa ação está gerando resultado. Porque se ela não está gerando resultado que impacte ou na probabilidade desse risco acontecer, ou no grau de severidade, ou no impacto desse risco para a minha organização, eu tenho que rapidamente mudar o contexto. E aqui, nesse momento, a gente tem um ponto que é extremamente importante, que é tomar a decisão de maneira consciente. Sempre foi uma preocupação da Trigem que a gente tivesse nos nossos frames a preparação para a tomada de decisão. E agora a gente está elaborando um treinamento de tomada de decisão em momento de crise, que vai ser um curso online que a gente vai soltar aí nos próximos meses, mas que ele não é um curso que serve só para o momento de crise e pandemia. Crise a gente tem o tempo inteiro, gente. Se um avião cai dentro de uma companhia aérea, é uma crise. Se eu tenho um estouro de barragem numa empresa que é mineradora, eu tenho uma crise. Se eu tenho um dano que, de alguma forma, afeta a imagem institucional de uma organização, isso é um momento de crise. Se eu tenho um escândalo associado, é um momento de crise. Então, na verdade, a gente entende que a gestão de riscos, ela é extremamente relevante e importante para a tomada de decisão, em qualquer momento.
E aí, quais são as ferramentas que a gente tem para fazer essa gestão de riscos de maneira efetiva? Existem algumas ferramentas no mercado que, por exemplo, tem a técnica do Arif, que é e se? E se isso acontecer? E se isso acontecer? E se isso não acontecer? E se isso aqui acontecer, mas acontecer nesse nível? E aí você vai fazendo perguntas de maneira exaustiva para chegar nos riscos. E aí você consegue montar a sua, pelo menos, o seu mapeamento de riscos e tratar esses riscos de maneira da maneira que lhe for pertinente tratar. Você tem outras ferramentas que são mais sofisticadas, como o FEMEA, que aí o FEMEA é um modo de falha e análise eficaz, que aí eu tenho 3 tipos de FEMEA, né? Eu tenho a FEMEA de processos, eu tenho a FEMEA de design de produtos e eu tenho a FEMEA de sistemas, que são muito específicos para problemas específicos, para um gerenciamento específico e mais pontual. E existe também a análise preliminar de riscos, que é a PR, né, a conhecida PR, onde se usa uma matriz chamada matriz Gucci. Essa matriz Gucci, ela é bem bacana porque, assim, a partir do momento que você identifica o risco, ela trata de gravidade desse risco, urgência e tendência. E aí, o que caiu na zona crítica dessas 3 dimensões é o que você tem que tratar, porque se ocorrer, tem um maior impacto na organização. É óbvio que você consegue combinar essas ferramentas com outras práticas de gestão. Por exemplo, você pode simular cenários, rodar cenários, e dos cenários você identificar riscos desses cenários e já construir diretrizes de atuação considerando os planos de resposta dos riscos dos cenários que você construiu. Você pode fazer um mapeamento das forças de mercado usando o Porter ou outras ferramentas de mapeamento de mercado, que aí você, identificando concorrência, produtos substitutos, preço e oscilações de mercado, você consegue identificar potenciais riscos. Se você vai fazer um ritual de performance, seja de processo operacional da tua área, seja de gestão estratégica da tua organização, você pode fazer uma análise de risco associado antes de ir para a tomada de decisão. Isso é muito importante, que quando o líder, ele pense em tomar a decisão, ele tenha esse tipo de informação com ele. Olha, para eu tomar essa decisão, quanto que vai custar, qual é a viabilidade dessa ação, olha, qual é o potencial de risco, e aí o líder da organização, ou o líder daquele problema, ele vai deliberar qual é o apetite de risco que aquela organização vai seguir. Então, muitas vezes, se a gente for olhar, existem organizações que têm um apetite maior a risco. Empresas que trabalham no mercado mais dinâmico, como tecnologia, transações eletrônicas, banco, eles têm um apetite a riscos muito maior que empresas que estão em setores menos dinâmicos, que não mudam tanto. Então, a definição de qual risco que a organização vai correr é sempre dada pela liderança. Se a gente resgatar o caso da Arrow, vamos lá. Era muito difícil a gente não julgar que a liderança da Arrow não estava sabendo de que ela estava praticando uma irregularidade que ela quis assumir o risco, assim como a consultoria que apoiou. Mais recentemente, a gente teve um caso de uma grande empresa do ramo de alimentação que fez investimentos que não eram permitidos pelo conselho de administração daquela organização e que a organização ganhou muito dinheiro fazendo essas operações de mercado, que são operações financeiras, mas que não eram permitidas pelo código de conduta e ética daquela organização. Então, quem deliberou assumir o risco definiu, olha, eu vou aceitar esse risco e vou seguir em frente, ou não, aqui eu não vou aceitar o risco e vou mitigar. Então, sempre a decisão é da liderança, daquela pessoa que está correndo risco. Existem riscos que têm menos impacto, que aí você pode escolher
compartilhar para um terceiro, ou aceitar parte desse risco, ou eliminar o risco de vez. Isso implica em aplicação de recurso ou aplicação de tempo para a gente poder realmente, de fato, conseguir explorar esse risco. Bom, nesse contexto, eu vou falar um pouquinho do que eu enxergo como boas práticas na gestão de riscos, tá? Um problema que é recorrente nas organizações é não gerir riscos de maneira proativa. Eu tenho um belo planejamento de riscos, que ele é muito bonito, mas que na hora de executar eu tenho falhas. Ou eu só executo o gerenciamento de riscos quando pode dar problema. Isso não é recomendado. Uma boa prática é você fazer a gestão de riscos de maneira rotineira, de maneira proativa, mesmo que você use cenários ou chame a questão da avaliação de riscos em rituais específicos de riscos. E aí, cada organização, a depender do seu porte, da sua natureza, da sua cultura organizacional, ela vai definir qual é a melhor forma de fazer isso, tá? Outra boa prática, esteja sempre antenado em novos conceitos e novas práticas relacionadas a gerenciamento de riscos. Por quê? Porque o mundo está mudando. Nesse momento de crise, talvez a dinâmica de gerenciamento de riscos ela seja muito diferente do que ela costuma ser no mundo tradicional. Então, nesse momento, as coisas estão mudando, as informações estão mudando, os impactos estão mudando a todo momento, e aí é importante que a organização, ela absorva práticas que são relevantes e que conversem com a cultura organizacional dela para não dar choque, não ser uma coisa a mais. Na verdade, a gestão de riscos deveria ajudar a liderança, a organização, a tomar a decisão. Defina bem também papéis e responsabilidades. É importante que nesse processo eu tenha times responsáveis por fazer a gestão de riscos, seja na auditoria de maneira independente, é ela que vai levantar os riscos, seja numa unidade de planejamento, ou seja numa área mesmo de riscos, porque eu posso não apenas estar olhando para riscos negativos, mas eu posso estar deixando de criar novas oportunidades, deixando de ocupar espaços de mercado que eu poderia estar ocupando, deixando de inovar em produtos, porque eu não tenho a visibilidade dessas oportunidades. Oportunidade está no contexto externo da organização ou mesmo interno. Eu não tô vendo algumas possibilidades que eu tenho dentro da organização e que eu posso potencializar isso para a organização. Então, essa é uma boa prática. Outra boa prática é você ter uma política de riscos definida na sua organização, com alçadas bem definidas, com que tipo de riscos a organização tolera aceitar, que tipo de riscos que você tem que subir para um conselho, que você tem que subir para uma presidência, ou em que nível o tipo de risco pode ser deliberado, a partir de quais drivers, e como que esse processo vai funcionar dentro da organização. Uma política de riscos é fundamental até para dar clareza para as pessoas do que é risco para aquela organização e como que ele deve ser tratado, tá? Defina o teu processo de gestão de riscos, mas também incorpore a gestão de riscos nos processos operacionais. Então, assim, se a gente entender que a gestão de riscos só está lá em cima, no nível estratégico da organização, existem processos operacionais que estão correndo aqui na organização que, se acontecerem, eles podem gerar problema de negócio. E aí, vou pegar um caso recente, tá, gente? Estou usando casos que saíram na mídia, o caso da cervejaria Baker em Minas Gerais. Um problema de operação, de segurança, de contaminação, gerou um problema muito maior. A cervejaria está fechada, a Baker está fechada. Como que você recupera a reputação dessa empresa depois de um acidente desse, onde teve mortes, onde tiveram várias pessoas doentes,
por conta de um problema de falta de segurança, de contaminação na operação. E também incorpore essas práticas na gestão de performance. E toda vez que você for analisar performance, seja por meio de KPIs, seja por meio de reuniões, outros tipos de rituais, traga também a visão de gestão de riscos. Olha, a gente está entendendo que a gente não está performando aqui. Então, vamos tomar ação, vamos reavaliar a ação e vamos para outro lado. Tá bom, mas quais são os riscos de eu ir para esse outro lado? Quais são as oportunidades que eu tenho também de ir para esse outro lado? E tenha a comunicação com as principais partes interessadas. É importante que os teus principais stakeholders estejam cientes de qual é a sua política de riscos, como que a sua organização trabalha riscos, para que todas as partes interessadas, seja ela sociedade, seja ela colaborador, seja ela acionistas e investidores, saibam como você trata a tomada de decisão dentro da sua empresa. Mais do que isso, é importante conhecer os riscos chaves da organização. Uma organização que faz o mapeamento de riscos pela primeira vez, ela vai conseguir identificar o que vai na cadeia de valor dela, o que vai no cerne do negócio. Esses riscos chaves, eles devem ser constantemente monitorados. E novos riscos devem ser incorporados porque o mundo muda. Por fim, existe, como boa prática, uma coisa chamada armadilha funcional que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente está olhando o risco só numa unidade, dentro de um processo específico, a gente não está avaliando qual é o impacto disso para toda a organização. Então, é importante que a tua análise de riscos, o teu gerenciamento local de riscos, converse com o gerenciamento global da tua empresa. Porque, senão, um problema de operação, como esse caso da Baker, pode gerar um problema maior, um risco de negócio que, na verdade, levou ao fechamento dessa fábrica. Gente, então, a gente já passou pelo conceito de riscos, pelo conceito de gerenciamento, por ferramentas, por práticas, e, por fim, tem mais um ponto que eu queria falar com vocês, que eu acho extremamente importante, que, na minha visão, qual é o benefício da gente ter técnicas de gestão de riscos dentro de qualquer organização? Em primeiro lugar, você fortalece os processos decisórios da organização, seja para a alta liderança ou seja para a liderança que está tomando a decisão, que precisa deliberar sobre alguma coisa. E, alinhado a isso, você alinha também a entrega dos teus objetivos estratégicos. Então, ora, quando eu desenhei a estratégia de uma organização, eu pressupus que o mundo ia funcionar de um jeito, o mundo mudou. Então, rapidamente, eu preciso alterar essa estratégia. Se eu tenho alteração de estratégia, eu preciso identificar novamente quais são os riscos e os impactos dessa alteração estratégica. Então, eu consigo ir ajustando a minha estratégia a partir de um olhar de riscos que vai me ajudar a tomar decisões de maneira mais consciente dentro da minha organização, tá? Outro ponto que é importante é identificar oportunidades de resultados positivos, ou seja, um benefício da gestão de riscos a partir do olhar das oportunidades que eu posso ter, como que eu gero mais valor para a minha organização, como que eu trago melhorias, como que eu desenvolvo coisas novas, como que eu melhoro rotinas que eu já tinha, ou como que eu melhoro meu parque produtivo, ou como que eu melhoro as competências da minha organização a partir desse olhar das oportunidades. E, por outro lado, como que eu elimino ou reduzo possibilidade de perda, porque perda é destruição de valor. Então, se eu não estou fazendo o monitoramento das ações de resposta aos riscos, o que acontece? Eu vou colocar um time focado para executar ação que demanda hora homem, que muitas vezes vai demandar algum tipo de investimento e que vai demandar tempo da organização, e que isso tudo é limitado, são recursos limitados, para fazer ações que não vão ter resultados no impacto desse risco, que rapidamente eu tenho que mudar a configuração desses planos de ação.
Existe a questão do cumprimento legal e regulatório, ou seja, para algumas organizações, e para qualquer que seja a organização, eu vou ter um conjunto de regras que o mercado determina, ou que a própria legislação brasileira determina, e que eu vou precisar operar. Ora, hoje, para a gente trabalhar na esfera pública, a esfera pública exige uma série de requisitos de integridade, que são cumprimentos regulatórios, que por exigências de auditoria dos órgãos reguladores, elas precisam exigir. E muitas vezes as empresas, elas só correm atrás disso por questões regulatórias. Então, é importante você visualizar que, com um bom gerenciamento de riscos, você vai estar sempre atento ao legal e ao regulatório. Tem um benefício que é importante, que é a redução de custos. Quando eu faço o gerenciamento de riscos, principalmente para tomada de decisão, eu reduzo o custo, porque tratar a causa é melhor do que tratar o problema feito. Então, assim, eu vou gastar muito menos tempo, eu vou gastar muito menos recursos para tratar o problema enquanto ele ainda não aconteceu. Depois que ele acontece, o custo disso pode ser muito maior. Mas existem outros benefícios além da questão da redução de custo. Existe a questão da melhoria da segurança da minha operação, para qualquer tipo de empresa. Existe a questão da transparência sobre o que eu faço, a maneira que eu aloco os meus recursos, como que eu atuo no mercado, isso é extremamente relevante. E no mundo que a gente tem esse fluxo de comunicação, onde as pessoas estão cada vez mais ligadas a responsabilidade socioambiental das empresas, isso é relevante. Eu tenho amigas hoje que só consomem determinadas marcas a partir de como dos requisitos de operação dessa empresa. Olha, se ela não vai trabalhar, se ela não vai utilizar o trabalho escravo, olha, se ela não vai usar produtos que trazem o mal ao meio ambiente. E eu estou falando de um universo muito pequeno, minhas amigas, mas se a gente extrapolar isso no mundo, é um movimento que não vai ter volta. Então, a gente tem que ter transparência, sim, sobre aquilo que a gente faz e da maneira que a gente faz. Além disso, eu melhoro a eficiência operacional, porque a partir do momento que eu vou analisando riscos, eu já vou fazendo correção na minha arquitetura, seja na minha estrutura de processo, seja na minha estrutura física, seja na minha estrutura tecnológica, seja no grupo de competências que eu preciso ter. Então, eu já vou fazendo essa eficiência melhorar a partir do olhar de riscos. E aí, tem dois benefícios que eu deixei para falar no final, que para mim são os benefícios mais relevantes da gestão de riscos, que é, principalmente nesse momento de crise, que eu preciso tomar decisão de cabeça fria e de maneira assertiva, porque eu não tenho muito tempo para pensar sobre as decisões, a aprendizagem e a resiliência organizacional. Ou seja, a partir do momento que isso fica tão natural para a organização ela cria um fluxo que, opa, a gente teve uma crise, peraí, tem um protocolo aqui, porque a gente já passou por outras crises e a gente tem lições aprendidas e a gente não vai se desesperar e a gente vai tomar a decisão de maneira rápida, de maneira consciente. E, além disso, eu fortaleço toda a governança corporativa. Na minha visão, esses são os principais benefícios da gestão de riscos. E aí, como eu já citei para vocês lá no comecinho da live, a Trigem está desenvolvendo um treinamento que é focado em tomada de decisão no momento de crise, que é justamente de maneira prática e rápida, dar um passo a passo, combinando técnicas tradicionais e ágeis, mas para um processo rápido e assertivo, para dar todas as ferramentas para o gestor tomar a decisão de maneira segura. E a gestão de riscos, a identificação de riscos, a classificação dos riscos, ela é um fato primordial, ela é caminho crítico para a tomada de decisão. E mais do que isso, a organização precisa entender quais são os riscos que ela quer correr. Então, assim, gente, o que eu tinha para passar para vocês era compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Eu não vi aí nenhuma pergunta, mas se depois vocês quiserem bater um papo sobre
gestão de riscos ou sobre outras temáticas da Trigem. A Trigem está fazendo várias lives sobre vários temas que envolvem essa questão da tomada de decisão. Entre em contato com a gente tem nossas redes sociais, a gente tem pelo próprio site, tem e-mail de contato, e eu vou ter o maior prazer de ajudá-los naquilo que for possível. Eu espero que tenha sido claro, que tenha sido um momento bacana para vocês, porque para mim foi muito gostoso compartilhar o meu conhecimento, e a gente, toda vez que compartilha, aprende um pouquinho mais. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e desejar uma boa noite e até a próxima.